Você já se dedicou a vida toda, mas ainda luta para guardar dinheiro? Talvez você receba um bom salário, mas no fim do mês, nada sobra. Talvez você veja outros enriquecerem enquanto você vive do seu salário. Ou talvez você se diga: vou começar a poupar quando ganhar mais. Mas esse dia nunca chega. Se você se sente preso nesse ciclo, se pergunta por que a riqueza parece impossível apesar do seu esforço, então esta história milenar é para você. Porque há mais de 2.500 anos, na cidade da Babilônia, um humilde escriba descobriu um segredo. Um segredo tão simples, tão poderoso, que o transformou. De alguém que mal conseguia guardar uma moeda de cobre, no homem mais rico de todo o reino. E hoje, você vai aprender esse sistema. Fique comigo até o final. Na antiga cidade da Babilônia, quando o mundo era jovem, e as ruas fervilhavam com mercadores trocando ouro e joias, vivia um jovem chamado Arde. Arde era um escriba. Todo dia ele se sentava no salão dos registros, gravando leis e decretos em tabuletas de argila. Seu trabalho era hábil, sua mão era firme, sua mente era afiada. Mas apesar do seu talento, apesar de trabalhar mais horas que a maioria, Arde não tinha nada. Semana após semana, mês após mês, ele labutava. Recebia seus salários como todos os outros. Mas quando tentava lembrar para onde o dinheiro ia, sua mente ficava em branco. Comida, roupas, oferendas aos deuses, pequenos prazeres. De alguma forma, tudo desaparecia. Seus amigos eram iguais, trabalhavam duro, ganhavam seus salários, mas nenhum deles tinha riqueza. Vestiam-se com roupas simples, moravam em casas modestas, e quando olhavam para os ricos mercadores passando em suas finas vestes, se perguntavam: por que eles e não nós? Certa noite, um grupo de amigos de infância de Arde veio visitá-lo. Haviam crescido juntos, estudado com o mesmo professor, jogado os mesmos jogos. No entanto, agora todos eles lutavam, enquanto alguns outros prosperavam. Um amigo expressou o que todos sentiam. Arde, ele disse, trabalhamos tão duro quanto os homens ricos. Somos honestos como eles, não somos menos inteligentes. Por que a fortuna os favorece e nos ignora? Por que não temos nada para mostrar por nossos anos de trabalho? Arde olhou para seus amigos, olhou para sua própria bolsa vazia, e naquele momento, algo despertou dentro dele. Ele disse lentamente: meus amigos, eu não sei a resposta, mas me recuso a aceitar isso como meu destino. Se a riqueza pode ser conquistada, então deve haver leis que a governam, e se há leis, elas podem ser aprendidas. Naquela noite, Arde tomou uma decisão que mudaria tudo. Declarou para si mesmo: não serei um daqueles que observam de longe enquanto outros desfrutam da vida. Reivindicarei minha parte das coisas boas. Farei de mim mesmo um homem rico. Mas ele sabia que, para conseguir isso, precisava de conhecimento. E assim, decidiu encontrar alguém que realmente entendesse as leis da riqueza. Dias depois, a oportunidade surgiu de forma inesperada. Um rico agiota chamado Algamish veio ao salão dos registros. Ele era conhecido em toda a Babilônia como um homem de imensa fortuna. Frio, astuto, implacável nos negócios. Algamish precisava de uma cópia da nona lei, um documento legal longo e complexo. Ele olhou para Arde e disse: preciso disso em 2 dias, concluído no prazo, e pagarei 2 moedas de cobre. Arde aceitou, mas a lei era mais longa do que ele imaginava. Quando Algamish retornou 2 dias depois, o trabalho estava inacabado. O rosto de Algamish ficou vermelho de fúria. Se Arde fosse seu escravo, o teria espancado. Mas sabendo que o mestre da cidade protegia os escribas, ele só pôde lançar um olhar. Naquele momento, Arde fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele olhou diretamente para o poderoso agiota e disse: Algamish, você é um homem muito rico. Eu sou um escriba pobre, sem nada em meu nome, apesar de anos de trabalho. Diga-me, como você enriqueceu?
Ensine-me seu segredo, e trabalharei a noite toda sem dormir. Quando o sol nascer, suas tabuletas estarão completas. A sala ficou em silêncio. Algamish encarou Ard. Ninguém falava com ele daquela maneira. Ninguém ousava barganhar com ele. Mas então, algo inesperado aconteceu. O velho agiota sorriu. Você é um audacioso, ele disse lentamente. Mas faremos um trato. Por toda a noite, Ard gravou. Suas costas doíam. Seus olhos ardiam. A fumaça da lamparina a óleo fazia sua cabeça latejar. Mas quando o sol nasceu, as tabuletas estavam completas. Algamish retornou e examinou o trabalho. Perfeito. Ele assentiu em aprovação. Agora, Ard disse, mal contendo sua antecipação, diga-me o que você prometeu. Algamish sentou-se lentamente. Seus olhos estudaram o rosto ansioso de Ard. Vou lhe dizer, ele falou, porque estou ficando velho, e uma língua antiga adora compartilhar sabedoria. Mas ouça com atenção, pois se você não compreender a verdade que digo, pensará que o trabalho da sua noite foi em vão. Ele se inclinou para a frente e falou em voz baixa e poderosa. Encontrei o caminho para a riqueza quando decidi que uma parte de tudo o que eu ganhava era minha para guardar. Silêncio. Ard aguardou mais, mas Algamish permaneceu calado. É só isso? Ard perguntou confuso. É só isso? Algamish repetiu, o olhar penetrante. Isso foi o bastante para transformar o coração de um pastor no coração de um agiota. Ele apontou para Ard. Diga-me, tudo o que você ganha é seu, não é? Claro, Ard respondeu. Longe disso. A voz de Algamish subiu. Você não paga o alfaiate? Não paga o sapateiro? Não paga pela comida, pelas oferendas aos deuses? Ele se inclinou. O que você tem para mostrar dos ganhos do mês passado? E do ano passado? O rosto de Ard queimou de vergonha. Nada. Ele não tinha nada. Tolo, Algamish disse, mas sem aspereza. Você paga a todos, menos a si mesmo. Você trabalha para os outros. Poderia ser um escravo, trabalhando pelo que seu mestre decide dar a você. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Se você guardasse 1/10 de tudo o que ganha, quanto teria em 10 anos? Ard calculou rapidamente. Tanto quanto ganho em 1 ano. Você diz apenas metade da verdade, Algamish respondeu. Ele tirou uma pequena bolsa e removeu uma única moeda de ouro. Veja esta peça de ouro. Não é apenas dinheiro. É um escravo que trabalha para você. Ele a colocou na mesa. Cada cobre que ela rende é seu filho, que também trabalha para você. E esses filhos têm filhos, que também trabalham para você. É assim que a riqueza cresce. Ele enfiou a mão na túnica e pegou uma minúscula semente. A riqueza, como uma árvore, nasce de uma semente minúscula. O primeiro cobre que você economiza é essa semente. Quanto antes você a planta, mais cedo ela cresce. Quanto mais fielmente você a rega com economias consistentes, mais cedo você descansa em sua sombra. Algamish se levantou e olhou para Ard. Aqui está o que você deve fazer. Primeiro, uma parte de tudo o que você ganha é sua para guardar. Não menos de 1/10, não importa o quão pouco você ganhe. Segundo, pague a si mesmo primeiro, antes do alfaiate, antes do sapateiro, antes de qualquer outra coisa. Terceiro, faça o que você poupa trabalhar para você. Invista com sabedoria para que renda mais ouro, que renda ainda mais. Em quarto lugar, não compre mais do que pode pagar com o que resta. Viva com 9/10 de sua renda. Ele se moveu para a porta. Depois, se virou. Se você fizer isso fielmente, ficará rico. Se não, permanecerá pobre. A escolha é sua. E com isso, Algamish pegou suas tábuas e partiu. Ard sentou-se sozinho na sala silenciosa, as palavras do velho agiota ecoando em sua mente. Uma parte de tudo o que ganho é minha para guardar. Parecia tão simples, quase simples demais, mas também parecia verdade.
Na próxima vez que Ard recebeu seu salário, ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele pegou uma moeda de cobre de cada 10 e a escondeu em um lugar secreto. 9 moedas restaram para comida, roupas e outras despesas. E algo estranho aconteceu. Ele não notou a diferença. De alguma forma, com 9 moedas, ele se virou tão bem quanto com 10. Era como se a moeda que faltava nunca tivesse existido. Mas em seu esconderijo, a riqueza começou a crescer. Com o passar dos meses, a pilha de moedas guardadas aumentou. E junto com ela, veio a tentação. Comerciantes exibiam coisas bonitas trazidas de terras distantes, ricas túnicas, comidas exóticas, joias raras. Só desta vez, sussurrou a voz em sua cabeça. Use o que economizou. Você pode começar de novo amanhã. Mas Ard se lembrou das palavras de Algamish. Ele resistiu. Após 12 meses, Algamish retornou. Você economizou 1/10 de seus ganhos? Ele perguntou. Sim, mestre. Ard respondeu orgulhosamente. Bom. E o que você fez com isso? Eu dei a Asmer, o fabricante de tijolos. Ele viaja para Tiro e prometeu comprar joias fenícias raras. Quando ele voltar, as venderemos com grande lucro. O rosto de Algamish escureceu. Todo tolo precisa aprender, ele disse gravemente. Mas por que confiar no conhecimento de um fabricante de tijolos sobre joias? Você perguntaria a um padeiro sobre as estrelas? Não, você perguntaria a um astrólogo. Ele balançou a cabeça. Suas economias se foram, jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. O coração de Ard afundou. O fabricante de tijolos havia de fato sido enganado. Vendera vidro sem valor em vez de joias. Mas Algamish colocou a mão no ombro de Ard. Plante outra árvore. Tente de novo. E da próxima vez, se você buscar conselhos sobre joias, vá a um joalheiro. Se quiser saber sobre ovelhas, pergunte a um pastor. Ele olhou Ard nos olhos. O conselho é dado livremente, mas aceite apenas o que vale a pena ter. Quem aceita conselhos financeiros de inexperientes em dinheiro, pagará com suas economias para provar que suas ideias são falsas. Ard recomeçou, desta vez mais sábio. Quando poupou o suficiente, ele o confiou a Agar, o fabricante de escudos, um homem que entendia de negócios, para comprar bronze. A cada 4 meses, Agar pagava a Ard um aluguel pelo investimento. Ganhos reais, ganhos seguros. Quando Algamish retornou 2 anos depois, ele perguntou, o que você faz com a renda do aluguel? Ard sorriu. Eu compro vinho fino, bolos temperados e mel. Comprei uma linda túnica escarlate. Em breve comprarei um jumento jovem para cavalgar. Algamish riu, mas foi um riso triste. Você devora os frutos de suas economias. Como podem trabalhar para você se os consome? Como podem gerar os próprios frutos? Ele apontou para o nosso Deus. Primeiro vou construir um exército de escravos de ouro. Depois, festejarei sem arrependimento. Deixe sua riqueza multiplicar antes de colhê-la. Dessa vez, a lição penetrou fundo em nosso coração. A partir daquele dia, ele economizou fielmente a sua 10ª parte. Investiu com sabedoria, com pessoas experientes e não tocou nos lucros. Ele os reinvestiu. As peças de ouro se tornaram 10, 10 se tornaram 50, 50 se tornaram 100. As estações mudaram, os anos passaram. O cabelo do jovem escriba começou a mostrar grisalho. Mas sua árvore da riqueza havia crescido, forte e alta. Quando Algamish ficou muito velho, ele veio a Ard uma última vez. Ard, disse ele, sua voz fraca mas orgulhosa. Você aprendeu bem. Vive com menos do que ganha. Você busca conselhos dos sábios. Você faz o ouro trabalhar para você. Meus filhos só sabem gastar. Eles desperdiçarão o que eu lhes deixar. Mas você aprendeu as leis da riqueza. Ele sorriu. Estou velho. Tenho grandes terras em Nippur que precisam de administração. Venha trabalhar comigo lá e eu o farei meu sócio. Quando eu morrer, você compartilhará a minha herança. E assim aconteceu. Ard foi para Nippur. Ele administrou as propriedades de Algamish com habilidade. Quando o velho agiota faleceu, Ard herdou grande riqueza. Mas mais do que a herança,
Ard possuía algo muito mais valioso: o conhecimento de como criar riqueza, como mantê-la, como fazê-la crescer. Ele se tornou o homem mais rico da Babilônia, não por acaso, não por herança, mas por dominar as leis eternas do dinheiro. Anos depois, quando os antigos amigos de Ard vieram perguntar como ele havia se tornado tão rico, ele lhes contou esta história. Alguns não entenderam, alguns ficaram com inveja. Mas alguns tinham uma nova luz nos olhos. Eles entenderam o que Algamish havia ensinado a Ard. E esses foram os que mais tarde se tornaram ricos. Meu amigo, esta não é apenas uma história da antiga Babilônia. Esta é a sua história. O segredo que tornou Ard rico há 2500 anos funciona exatamente da mesma forma hoje. Não importa o que você ganhe, não importa onde você mora, a lei permanece inalterada. Uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Lembre-se destas 3 leis. Lei número 1. Pague a si mesmo primeiro. Antes das contas, antes dos desejos, antes de qualquer coisa, economize pelo menos 1/10. Torne isso automático, torne isso inegociável. Lei número 2. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Não deixe o dinheiro economizado parado. Invista-o sabiamente, mas procure conselhos apenas de quem tem sucesso com dinheiro, não de quem tem teorias, mas nenhum resultado. Lei número 3. Proteja a sua riqueza. Não corra atrás de altos retornos em esquemas arriscados. Um retorno pequeno e seguro vale mais do que a promessa de grandes lucros. Riqueza perdida é oportunidade destruída. Então, aqui está o que eu desafio você a fazer a partir de hoje. Pegue seu próximo salário. Antes de pagar uma única conta, reserve 1/10. Apenas 1/10. Não pode pagar? Então, que seja 1/20. A porcentagem não importa tanto quanto o hábito. Faça isso por 3 meses. Não toque nesse dinheiro. Apenas observe-o crescer. Você notará algo mágico. Você se sairá bem com o que resta. E a pilha de economias lhe dará uma sensação que talvez você nunca tenha experimentado. A sensação de riqueza crescendo, de assumir o controle, de construir seu futuro. Você não precisa de um salário enorme para ficar rico. Você não precisa de uma sorte grande. Você não precisa ganhar na loteria. Você só precisa fazer o que Ard fez. Economizar fielmente, investir com sabedoria, deixar o tempo e o crescimento composto fazerem sua mágica. Se você fizer isso, em 5 anos, você ficará maravilhado. Em 10 anos, você será grato. Em 20 anos, você será rico. Não porque eu disse, mas porque é uma lei tão confiável quanto a gravidade. Se esta sabedoria antiga ressoou com você, dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam descobri-la. Compartilhe com alguém que está lutando financeiramente. Eles precisam desta mensagem e deixe um comentário. O que você vai fazer de diferente com seu dinheiro a partir de hoje? Vamos construir riqueza juntos. Deixo você com as últimas palavras de Algamish a Ard. A riqueza, como uma árvore, nasce de uma pequena semente. Plante sua semente hoje. Regue-a com economias consistentes e em breve você descansará à sombra da abundância. Até a próxima. Lembre-se que o homem mais rico da Babilônia foi uma vez apenas um escriba sem nada. Mas ele fez uma escolha, e essa escolha mudou tudo. Faça sua escolha hoje.